para todos, professores e familiares e amigos. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre pontos quânticos e dar entrada na dissertação. Aqui seria um pouco da introdução, que eu vou falar sobre os pontos quânticos, a ablação a laser, as técnicas que eu utilizei para caracterizar os pontos quânticos, os materiais métodos, os resultados e após as considerações finais. Então, aqui, o que são esses pontos quânticos? Os pontos quânticos, eles são nanomateriais, são nanopartículas, geralmente de materiais semicondutores, porém, eles têm uma dimensão na faixa de 1 a 10 nanômetros, então são tamanhos menores do que as nanopartículas convencionais. E com isso, eles têm uma diferença e uma mudança de propriedades, tanto as ópticas como as eletrônicas. Aqui na figura, a gente tem algumas diferenciações do material Book. Então, quando ele entra em um confinamento quântico, que é relacionado com o tamanho, ele começa a ter algum confinamento de dimensões. Então, a gente tem o poço quântico, que são 2 dimensões confinadas, a gente tem aqui o fio quântico, que é uma dimensão confinada, e a gente tem o ponto quântico, que são as 3 dimensões confinadas, e é esse que nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui a gente tem os gráficos de densidade de estados, que demonstra que, de acordo com a dimensão confinada, ele tende a uma energia discreta, ou a gente pode também dizer que é uma energia quantizada. E isso é muito relacionado também a uma perspectiva que eles também são chamados de átomo artificial por isso. Então, essas propriedades que eu disse que muda, elas variam com essa redução de tamanho. E, além disso, é semelhante algumas características de semicondutores, o ponto quântico, os pontos quânticos, ele tem uma relação ao serem excitados, eles fazem uma mudança do estado fundamental para a banda de condução. Então, ele entra num momento em que ele sobe para a banda de condução. E esse pare-buraco que acontece, que seria essa mudança do estado fundamental para um estado de nível maior, é chamado de exciton. E esse exciton, quando ele é relaxado, ele entra num decaimento de elétrons, mas quando ele é recombinado com outros pares de buracos, que seria o exciton, ele entra numa recombinação excitônica. E além dessa recombinação, ele fluoresce. Então, ele entra num fóton, ele incide um fóton e sai um fóton decorrendo numa fotoluminescência, que é a última imagem aqui que a gente consegue ver. Então, isso é uma das propriedades interessantes, ópticas, dos pontos quânticos. Além disso, essa distância do par elétrico que eu comentei, que é o exciton, a gente pode fazer uma estimativa teórica com o raio de Bohr. Como eu tinha já comentado, que ele tem uma semelhança com um átomo hidrogenoide, por ele ter esse tamanho reduzido. Então, esse par elétron-buraco, ele tem um raio de Bohr localizado. Então, a gente faz uma estimativa do tamanho dessa distância pelo raio de Bohr, então, do exciton. Então, aqui a gente calcula o tamanho desses pontos quânticos pelo raio de Bohr, do átomo de hidrogênio, e com essa equação, ela tem muita relação com as propriedades que vão vir a seguir, que é a relação entre o tamanho dos pontos quânticos e a energia de gap do material. Então, a partir disso, nós podemos utilizar uma função de onda
do modelo poço-potencial infinito. Que o que acontece é essa partícula ela está confinada num potencial que é zero e fora da caixa ela é um potencial infinito. Então, com isso, a gente tem umas condições de contorno relacionado ao confinamento dela dentro da caixa, e a gente pode utilizar a função de onda, que é dentro da caixa que o potencial é zero, então ele tende a equivaler com a energia dos estados, e com isso a gente pode calcular os níveis de energias dos pontos quânticos localizados. E aqui a gente tem uma relação dessa energia quantizada, então essa energia em que nós temos níveis localizados, como em parte 1 ou 2, e além disso, a gente pode relacionar, então, o tamanho que a gente calculou no raio de Bohr e a energia do gap. Aqui é uma relação entre a energia do gap do ponto quântico com a energia do gap do material massivo. Esse segundo termo da direita, nós temos a relação do modelo do poço potencial infinito, e aqui a gente tem essa força colombiana, que é essa atração que existe do par eletroburaco, que seria do Wesselton. Então, esse é um modelo que pode ser calculado para estimar tanto o tamanho do ponto quântico e também a energia do gap. E o porquê isso é importante? Porque em determinada aplicação, em determinada aplicação, isso pode ser utilizado para um benefício. Aqui eu mostro nessa figura que a redução do tamanho dessa nanopartícula, ela tem uma relação com o aumento da energia do gap. Então, se a gente voltar aqui rapidinho, aqui já está para relacionar que a energia do gap ela é indiretamente proporcional do tamanho da nanopartícula. Então, aqui a gente tem que o infravermelho, que é um comprimento de onda maior, ele tem uma energia menor do gap. E tendendo a um decrescimento do tamanho, a energia do gap aumenta. E uma dos potenciais disso é aumentar a eficiência de células fotovoltaicas pela relação dessa geração de corrente elétrica e também um aumento de rendimento quântico, a alta fotoestabilidade e a alta absorvidade molar. Então, ele tem muitas características que podem tender tanto numa fotoluminescência e também numa geração de corrente elétrica. Aqui são alguns exemplos de classificações de pontos quânticos. Eles são classificados de acordo com o grupo estabelecido na tabela periódica. Então, aqui são alguns exemplos dos mais conhecidos dos pontos quânticos. Então, a gente tem os binários e os ternários. E também temos os que são os únicos, que seria o carbono, que é bem conhecido, o germânio e o silício. Aqui a gente tem, então, alguns grupos, e aqui é o tipo, que é o 2 e o 6, o 3 e o 5, e isso é determinado ao grupo. E alguns exemplos bem conhecidos seria as composições com cádmio, que é bem utilizado tanto em célula solar e também em TVs QLEDs. E aqui nos ternários, eles são mais novos, eles têm uma função de substituição do cádmio, porque existe uma toxicidade alta no cádmio. Então, aqui a gente tem essa figura mostrando aqui os não tóxicos em verde e temos os tóxicos em vermelhos. Então, dos problemas dos pontos quânticos é a questão da nanotoxicidade e a relação da aplicação que é em mente. Porque se forem uma aplicação biológica, tem alguns pontos quânticos que não são tão benéficos.
e alguns outros que podem ser tanto utilizados para uma aplicação biológica ou não, por ele não ser tóxico. E isso são os óxidos. Então, o trabalho mesmo, que é com tungstênio, o tungstênio tem esse benefício, essa vantagem deles não serem tóxicos. Então, eles já são trabalhados tanto em diagnósticos clínicos, como também biomarcadores e biosensores, porque eles têm esse potencial de não serem tóxicos. E aqui são algumas outras, uma tabela mostrando a energia do gap relacionado com o tamanho do Bohr, do raio de Bohr. Então, aqui eu coloquei mencionado o trióxido de tungstênio, que é o que vamos ver a seguir no trabalho, comparado com dois materiais que são bem utilizados, porém, como eu falei, que uma das desvantagens eles são tóxicos. Então, há esse potencial de substituição quando você consegue ter essa caracterização do material. Então, aqui a gente tem esse óxido, que é o binário, e ele tem uma energia do gap muito semelhante com o sulfeto de cádmio e também seleneto de cádmio. E o melhor é que o raio de Bohr do trióxido de tungstênio é grande. Então, ele tem um potencial de ser um ponto quântico um pouco mais fácil de controlar esse tamanho, por ele ser um pouco maior do que os outros nanomateriais. E aqui são algumas das aplicações desses pontos quânticos. Então, a gente tem tanto na parte de eletrônicos, com células fotovoltaicas, os displays, amplificadores de fibras óticas e iluminação, e também a gente tem esse enfoque na área de medicina, farmácia e biologia molecular, que é um benefício, uma substituição muito importante pela facilidade e também pela sustentabilidade desses pontos quânticos. Então, aqui a gente tem a relação deles serem marcadores biológicos, também diagnósticos, agentes microbianos, e também ele tem essa facilidade de ligação com as moléculas biológicas. Então, aqui são alguns exemplos na área da fotônica. Nós temos aqui a TV QLED, que é uma TV que a substituição do cristal líquido pelos pontos quânticos e o LED branco pelo LED azul, e o benefício que traz tanto pelas cores, que são mais precisas, e também a melhor eficiência da televisão. Então, eles têm uma duração muito melhor do que as TVs comuns. Além disso, existe também essa potencial de converter a luz em corrente elétrica, que seriam as células fotovoltaicas. Então, elas são bem utilizadas como um substrato para aumentar a eficiência das células solares, de aumentar a corrente. E na área biomédica, nós temos um exemplo aqui de corante. Então, aqui na figura A, em cima, nós temos um corante convencional, chamado de Alexa, e aqui embaixo a gente tem o quantum dot junto com a célula. Então, o que a gente consegue perceber aqui, que o quantum dot ele tem uma duração muito melhor do que o corante convencional. Aqui são 180 segundos, e o quantum dots ainda obteve uma fluorescência alta em relação ao corante convencional. Então, essas imagens são de microscopia confocal da fluorescência, e aqui no gráfico B, a gente consegue perceber que mesmo utilizando o anti-fade, esse anti-fade ele é um bloqueador de oxidação. Então, ele tenta manipular para o corante convencional ele não oxidar, então ele não perder essa fluorescência. E mesmo com a utilização do anti-fade, aqui no verdinho, a gente percebe que o quantum dot, mesmo sem o anti-fade, ele já tem um potencial muito melhor do que
tem uma intensidade maior do que o corante convencional. E, além disso, eles são biomarcadores e já tem muitos trabalhos relacionados com a injeção, né, de pontos quânticos em ensaios como esse com rato. Então, para diagnosticar algumas células cancerosas. E, além disso, nós temos, então, o enfoque do trabalho que seria os pontos quânticos de tungstênio. E além deles serem sustentáveis e estáveis, como óxidos metálicos, ele possui uma propriedade de fluorescência exclusiva, tanto para sondas ópticas, e também ele tem uma facilidade de detectar moléculas biológicas. Aqui a gente tem um exemplo, que são células, uma determinada quantidade de células, e aqui na figura A, B e C, eles têm a ausência da imina, que é uma molécula biológica, e com isso eles perceberam que existe um forte sinal de fluorescência dos pontos quânticos de dióxido de tungstênio. E aqui na introdução da imina, ele corrobora para a fraca fluorescência, então ele bloqueia a fluorescência do ponto quântico. Porém, quando existe a presença tanto da imina como do DNA primer, então ele começa a fluorescer novamente. Isso é interessante tanto para diagnóstico e também para reconhecer alguma molécula determinada na célula. Isso é uma das principais aplicações desse nanomaterial. E aqui são alguns objetivos do trabalho. Então, o principal objetivo seria sintetizar esses pontos quânticos na síntese física, que é a ablação a laser em líquidos, então, diferenciando de síntese química. E, além disso, produzir esses pontos quânticos em diferentes líquidos, tanto para formar alguns parâmetros de comparação e tentar beneficiar para a aplicação proposta. Então, aqui a gente utilizou a água bidestilada, acetona e o líquido iônico. Além disso, investigar a distribuição de tamanho, porque nesse controle de tamanho é essencial para chegarmos numa dimensão inferior ao raio do bordo oeste do material, e também investigar os comportamentos das propriedades ópticas, estruturais e a fotoluminescência das suspensões coloidais. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a ablação a laser. A ablação a laser, ele é da técnica top-down. Essa técnica, ela é de fragmentação do material, então a gente tem um alvo que ele é grande, que seria o material bulk, e a gente faz a fragmentação desse material. Então, a gente tem aqui a irradiação do alvo imerso nessa solução líquida por um feixe, que é refletido por um espelho e focado pela lente, e esse pulso de laser, ele começa a fragmentar o material, produzindo, então, essas nanopartículas, que aqui, no caso, são os pontos quânticos. E o laser é muito importante apresentar parâmetros que podem ser benéficos para esse controle de tamanho. Então, quais seriam os parâmetros? Tanto o comprimento de onda, porque dependendo também da solução líquida, a absorção pode ser algo diferenciada, como eu vou mostrar nos resultados, a energia utilizada do laser, o tempo da duração da ablação a laser, a taxa de repetição e a taxa de repetição, porque é muito influenciado também a frequência do laser utilizado. E com isso, partimos então para a questão da síntese física em si, como que acontece essa ablação a laser em meio líquido. Então, com o esquema anterior, mostrando como que é o laser refletido e focalizado no material, no alvo, a gente tem alguns fenômenos físicos acontecendo, porque o sistema tem uma alta temperatura e pressão.
Então, a gente tem, então, a absorção do pulso do laser pelo material, aqui em amarelo. Com isso, a gente há uma transição direta de uma quebra da rigidez do material, de elétrica do material, e com isso vai formando uma pluma de plasma. Essa pluma de plasma, ela tem tanto íons como a formação de nanomateriais, então ele é de elétrons livres, então ele tem uma formação de muitas composições químicas. E também, de acordo com a solução líquida que nós estamos utilizando, ela começa a ter essa ligação entre a nanopartícula formada com a solução líquida. E após disso é formado uma onda de choque. Então, por esse fenômeno, por ter um fenômeno de alta pressão e temperatura, vai formando uma bolha de cavitação e emitida dentro do sólido. Então, ele começa a desaglomerar, então eles começam a se distribuir, e quando há mais pulsos do laser, ele começa a ter outras ondas de choque, então, e dessa vez dentro do líquido. Então, já são essa dispersão da suspensão coloidal. Então, essa seria a parte física do que acontece na síntese desses pontos quânticos. E com isso, ele, na finalização desse método de síntese, começa a parte das técnicas de caracterização. Então, são utilizadas algumas técnicas, tanto para medições de tamanho, como o DLS, que é o espalhamento da luz dinâmica da luz. A gente tem o MET, que é a microscopia eletrônica de transmissão, que são relacionados com imagens e espalhamento das nanopartículas, que a gente pode ver o tamanho das nanopartículas. Além disso, a gente utiliza o VVIS tanto para saber a absorbância do material e também o cálculo da energia do gap pelo Talk. E a gente tem o PL, que é a técnica de fotoluminescência, para ver qual que é a emissão do ponto quântico. A gente tem o AFM, que é uma técnica que analisa a superfície do nanomaterial, e temos o XPS, que vai analisar um pouco mais sobre a composição química do material em relação aos níveis de energia. Além disso, nós temos também a relação da espectroscopia Raman e o CERS. Esse EVTEC é o da Federal, porém também foi utilizado o ORIBA na Universidade do Federal do Rio Grande do Sul. Então, essa espectroscopia Raman, ele analisa, ele se baseia no espalhamento inelástico da luz monocromática, como a gente, né, opa, vou fazer alguma coisa, desculpa, a luz monocromática. Então aqui no exemplo a gente tem a luz incidente verde, e em determinado vibração, então ele vibra essa molécula e relaciona a 3 tipos de espalhamento. Os 2 espalhamentos são inelásticos, seria a relação ao espalhamento Raman. Nós temos o Stokes, que ele tem um comprimento de onda maior, porém uma frequência menor. E nós temos o espalhamento Raman anti-Stokes, que é um comprimento de onda menor e uma frequência maior. Então, a gente tem aqui, para se basear, esses níveis vibracionais aqui, mostrando aqui o primeiro, que seria o Stokes. A gente tem o espalhamento Rayleigh, que é a parte, né, do espalhamento elástico, e que ele tem a mesma energia, a mesma frequência e comprimento de onda que a luz foi incidente. Então, a gente tem aqui essa relação no B
o espalhamento Rayleigh, e a gente tem o C aqui, que a frequência é maior no espalhamento Raman-Stokes. E uma essas duas bandas energéticas distintas do espalhamento Raman, ela possui uma baixa probabilidade de acontecer. Então, a ocorrência deles é entre 1 em 10 a oitavo fótons. Então, há uma dificuldade de obter esses picos vibracionais em relação ao espalhamento Raman. Com isso, a gente pode, né, ter outras técnicas inseridas na espectroscopia Raman, que seria o CERS, que o CERS é uma forma de intensificar o espalhamento Raman da superfície. Então, ele pode ser uma aplicação benéfica para investigar as propriedades plasmônicas de pontos quânticos utilizados com algum material biológico, alguma molécula biológica, porque o objetivo seria, então, aumentar o sinal de um analito de prova. Então, com isso, há uma probabilidade maior de acontecer esse espalhamento Raman. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os materiais e métodos. Então, aqui é o alvo utilizado para fazer a síntese física. E aqui nós temos o Becker utilizado, e foram 2 líquidos primeiramente utilizados, que foram 9 ml de acetona em uma das amostras e 9 ml de água bidestilada em outra amostra. E além desses 2 líquidos utilizados para fazer a síntese química, nós utilizamos também os líquidos iônicos, que foi utilizado na síntese física feita na URGS. Então, a gente teve 2 líquidos iônicos utilizados, e qual é a diferença dos líquidos iônicos em relação à água bidestilada e acetona? Eles têm propriedades tanto de boa estabilidade térmica, alta condutividade iônica e uma boa solubilidade e pressão de vapor desprezível. E isso ajuda como um surfactante nos pontos quânticos. Então, ele forma meio como uma coroa para o nanomaterial produzido não se aglomerar, porque as nanopartículas, elas tendem, com o tempo, formar aglomeramentos. Então, eles se agregam, e isso dificulta no controle de tamanho. Então, os líquidos iônicos é uma forma de controlar essa questão de formação desses aglomerados. E aqui é o exemplo da síntese que nós fizemos na URGS. Então, foi com 2 ml de líquido iônico, e aqui no fundo tem o material. Então, a diferença também que nós podemos ver sobre os métodos é que o material utilizado, o alvo utilizado na URGS com os líquidos iônicos foi bem menor do que com a acetona e a água bidestilada. Além disso, foram utilizados diferentes lasers, e isso foi de acordo com a questão da absorção do líquido, do solvente, junto com o material. Então, a acetona, ela foi utilizada no laser com 1,5 kHz, com 3 mJ, e o comprimento de onda no infravermelho, 1064 nanômetros. Já na água bidestilada, foi utilizado o Brilliant, que tem uma frequência de 10 Hz, foi utilizando uma energia maior, 40 mJ, e o comprimento de onda no verde, no visível, 532. E na síntese na URGS com líquido iônico, foi utilizado também o comprimento de onda no visível, e com a mesma duração de tempo, que foi 20 minutos cada síntese. E aqui a gente tem um esquema do método de ablação. Então, a gente tem a lente focalizando o alvo de tungstênio, e aqui a gente tem a formação dos pontos quânticos, que é a pluma de plasma, que eu expliquei na parte da ablação laser, que começa todo aquele processo físico
que vai produzindo ao decorrer do tempo os pontos quânticos. E aqui são os resultados da síntese física dos pontos quânticos na ablação a laser. Então, aqui a gente tem uma característica desses pontos quânticos de serem transparentes. Então, tanto aqui na cubeta a gente tem a fabricação de pontos quânticos em acetona, em água bidestilada, e aqui foi uma síntese extra que nós fizemos, que foram utilizados tanto o comprimento de onda do infravermelho e no visível em água, que no começo começou uma concentração uma coloração um pouco mais para o verde, porém, quando começou teve uma duração sem ablação, ele já começou a ter essa transparência como os outros resultados. E aqui também a gente tem os pontos quânticos de tungstênio nos líquidos iônicos. Então, foram fabricados essas amostras, e aqui são alguns resultados. Já vou comentar aqui a relação aos líquidos iônicos, como apresentou pouca concentração, a parte da caracterização não foi possível, tanto porque a absorção dos líquidos iônicos junto com a absorbância o pico da absorbância dos pontos quânticos de tungstênio. Então isso dificultou para caracterizá-las. Então, aqui a gente tem os resultados do VEVIS, da absorbância. Então, em acetona, em água destilada, que é os resultados que eu vou trazer agora e após esses slides. Então, aqui a gente tem alguns exemplos na literatura que coincidem com os resultados da técnica que nós utilizamos. Então, aqui nós temos a questão da acetona e um pico de 341, e nós temos na literatura um pico de absorção próximo ao 324, que pode ser atribuído ao ligante metal da transição da composição de trióxido de tungstênio. E, além disso, há evidências em picos entre 227 nanômetros e também 273 nanômetros. Essa foi feita com a síntese física em água mesmo. E aqui no nosso resultado a gente teve um pico em 250 nanômetros. Então, a gente chegou numa conclusão que um dos principais compostos que está sendo feito nos pontos quânticos é o trióxido de tungstênio. Então, aqui a gente também tem o resultado da energia do gap direto. A energia do gap direto é a relação da absorção do fótons, e isso vai influenciar muito para os resultados da fotoluminescência, que depois eu vou mostrar. Então, aqui a gente tem a energia de gap da acetona e da água bidestilada, e os resultados foram entre 3 e 4,1 eletronvolts. E na literatura foi encontrado entre 3 e 3,6 eletronvolts, e também algumas estruturas esféricas com energia de gap maior do que o 4 eletronvolts, o que coincide com os resultados da energia de gap. E aqui já é apresentado em relação ao DLS, que são os tamanhos que foram encontrados nos pontos quânticos. Então, na acetona, é observado que as nanopartículas ficaram bem menores, ficaram entre 3,2 nanômetros, com uma pequena diferença de dispersão, e na água bidestilada foi uma média de 15,2, porém, aqui, vendo o histograma, podemos ver que tem bastante nanopartículas menores de 13 nanômetros, que seria o tamanho do raio do Bard-Weston do tungstênio. E aqui seria daí a relação da imagem, demonstrando que os pontos quânticos ficaram pequenos. Então, é uma escala de 100 nanômetros,
e pelo cálculo do ImageJ, que eu comecei a calcular 120 pontos quânticos dessas imagens, para ter um comparativo e um complemento aos resultados do DLS, confirmaram essa diminuição e também esse controle do tamanho dos pontos quânticos. Então, essa foi uma confirmação que eles realmente são pequenos. E aqui é um resultado de uma outra amostra que nós utilizamos em água, no laser de do comprimento de onda de infravermelho, que demonstra que os tamanhos ficaram grandes. Então, isso aqui é para demonstrar que nós utilizamos vários tipos de parâmetros para conseguir coincidir a um encontro aos pontos quânticos. Então, foram utilizados tanto o laser infravermelho para a água, para demonstrar se eles conseguem ter uma fragmentação melhor, porém não. Então, esse também foi um dos trabalhos nossos, que foi encontrar o melhor parâmetro para ser utilizado para fazer a síntese dos pontos quânticos. E aqui na fotoluminescência, como eu disse que é relacionado com a energia de gap, foi demonstrado que há essa emissão de fluorescência no comprimento de onda azul. Então, aqui a gente tem tanto o pico em acetona como na água. E aqui são os exemplos, tanto na caneta laser aqui, que há uma fluorescência, essa caneta é no ultravioleta, então ela coincidiu com os resultados da fotoluminescência. E aqui embaixo é o mais interessante, que é um laser de nitrogênio, que em 338, então é no ultravioleta. Quando ela incide nos pontos quânticos, ela tem uma fotoluminescência no comprimento de azul. E isso determinou que realmente coincide com os pontos quânticos, com as propriedades dos pontos quânticos. Aqui são alguns resultados extras, como o SAED, que é a análise cristalina do material. E aqui a gente tem alguns resultados demonstrando quais são os possíveis compostos formados. Então, um dos principais seria o trióxido de tungstênio e também o carbonil, porque em acetona, a ligação do tungstênio, do material do tungstênio, da nanopartícula do tungstênio, é tanto ligado com o oxigênio e também com carbono. Então, são produzidos tanto carbonilas e também óxidos. E aqui no resultado do FM, que foram depositados em substrato de silício, por gotejamento, é possível observar que a estrutura da superfície ela foi diferenciada nos pontos quânticos de tungstênio em acetona e em água bidestilada. Em acetona, a superfície ela ficou mais esponjosa, mais rugosa, e isso é muito característico ao composto de carbono, junto com a composição química. Já aqui em água bidestilada, já é perceptível uma homogeneidade na superfície. Então, esse é um fato importante para a constituição de alguma aplicação, com a influência do carbonil e dos óxidos dentro desses pontos quânticos. E aqui teria a relação do XPS nos pontos quânticos de tungstênio em água, que ele determina os níveis de energia, e aqui a gente tem a parte da energia de ligação, e aqui nós temos um pico importante, que é esse W4F7 meios, que ele é relacionado com o pico de tungstênio, que é em 35,2 eletronvolts, e é relacionado com o íon o tungstênio mais 6. Esse íon, ele é um ligante do trióxido de tungstênio. Então, com isso, podemos confirmar também que a produção dos pontos quânticos de tungstênio em água, um dos principais
composições químicas formadas é o trióxido de tungstênio. E aqui, também na espectroscopia Raman, foram comparados com a literatura alguns picos encontrados, e na acetona, no solvente da acetona, é perceptível que os picos encontrados são muito característicos de hexacarbonil de tungstênio e carbonil de tungstênio, e já na água bidestilada tem uma característica de formação de trióxido de tungstênio, com alguns picos semelhantes na literatura. Então, isso podemos também demonstrar que, dependendo dos parâmetros e também dos materiais utilizados, podem formar outros tipos de composições. E para finalizar, aqui a gente tem o resultado do CERS, que a gente tem aqui o espectro Raman da ureia com as moléculas no tamanho da constante do Avogadro, e a gente tem um aumento dessas moléculas em uma relação de 10 a 11 no tamanho, na intensificação. E porque o que acontece na espectroscopia com a ureia, a gente faz uma dissolução dela em água, diminuindo o tamanho a molaridade da ureia e aumentando com os pontos quânticos, e isso intensifica alguns picos que são relacionados à ureia. Então, aqui a gente percebe que teve um aumento nessa ligação das vibrações do grupos de nitrogênio e carbono, e também essa ligação em 550, que é próprio da ligação entre o carbono, a dupla de carbono e oxigênio. E, além disso, foi observado também aqui em 476 um pico que ele, em vez de intensificar, ele foi uma redução da ligação entre carbono e nitrogênio, referente à possibilidade dessa vibração vizinha do pico desse AC-O. Então, aqui tanto apresentou essa intensificação do espalhamento Raman e também essa redução de alguns picos vibracionais e aumento de alguns outros. E nas considerações finais, então, foi atingido os objetivos, tanto dessa produção via laser, os diâmetros médios foram inferiores ao raio de Bohr, e devido a esse confinamento quântico, as medidas de fotoluminescência indicaram essa emissão de fotoluminescência na região do azul, e conforme esperado já nos pontos quânticos da literatura, e os resultados extras demonstraram que, de acordo com o solvente utilizado nessa produção da síntese física, eles tiveram tanto essa coincidência do trióxido de tungstênio e também as carbonilas. E, por fim, os resultados extras foram mostrando essa atividade CERS também das nanopartículas de tungstênio. Então, além de pontos quânticos, existem essa atividade plasmônica de elétrons livres de tungstênio. E aqui são algumas referências. Os trabalhos futuros, eu só coloquei como essa parte da análise da nanotoxicidade para realmente utilizar na aplicação biológica, investigar e comparar esse fenômeno de ampliação da intensidade com outros materiais biológicos, e também analisar mais essa questão dos líquidos iônicos. Então, aqui é o nosso líquido iônico, os pontos quânticos de tungstênio junto com o líquido iônico, é apontado com a caneta laser no ultravioleta, e ela teve essa fotoluminescência no azul. Então, isso também comprovou que há esses pontos quânticos, porém, a gente vamos ter que trabalhar com alguns outros parâmetros para conseguir melhorar a caracterização desses pontos quânticos.
Eu quero agradecer no professor Dandi, o professor Rafael e todo o pessoal do laboratório, a CAPES e também pelo programa. E acabou.